Então, vamos continuar. Essa é a parte 9. Nós estamos vendo Gênesis, Bereshit. E hoje nós vamos no capítulo 40. Vamos ler o capítulo 40. Nós estamos vendo que Yosef, José, alude a Yeshua, Jesus. Então, vamos lá. Nós vimos, né, no capítulo anterior, 39, que Yosef foi preso, né, injustamente, como Yeshua, Jesus. Então, veja, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Aqui, então, nós vamos ver a história tanto do mordomo do rei do Egito, que era o copeiro, como também o padeiro de Faraó, né? Então, o Yosef, ele ficou preso 12 anos lá na masmorra e ficou encarcerado, preso. Verso 2. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe. Então, copeiro aqui você vai ver que vai falar de vinho, padeiro vai falar de pão. Quando a gente vê pão e vinho juntos, nós lembramos do Kiddush. E Yeshua, Jesus, é tanto a videira, que é da onde a gente faz o vinho, como também ele é o pão que desce do céu. Então, veja que aqui está falando, aludindo a Yeshua, quando fala também de pão e vinho. Continuando, verso 3. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Ou seja, tanto o copeiro como o padeiro foram presos no mesmo cárcere. E veja que esse cárcere, essa prisão, ficava na casa de Potifar, que é o comandante da guarda. Perceba que eles foram presos no mesmo local onde estava preso Yosef, José. O comandante da guarda pô-lo o cargo de José, para que o servissem. Nós sabemos, nós vimos, né, que Yosef, José, na casa de Potifar, foi colocado como mordomo, tudo ele podia ali, e tudo ele cuidava, menos da esposa, né, de Potifar. E quando era colocado no cárcere, veja que o cárcere ele também comandava. Ele era o segundo no comando, porque ele era um homem de confiança, obediente a Deus, por isso, uma pessoa de confiança. E onde ele ia, Deus fazia prosperar. Então, o comandante da guarda daquele cárcere colocou também esses, né, tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe, para que Yosef e José o servissem. E por algum tempo estiveram ali na prisão. E Yosef e José servindo o copeiro, que alude a pão, Yeshua é o pão, e também que o padeiro, perdão, né, o pão, e o copeiro, o vinho, né, a vide, a videira, que também alude a Yeshua. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando fala rei do Egito, aqui é o faraó. Vindo José e Yosef pela manhã para servi-los, viu-os e eis que estavam turbados, eles não estavam bem, né? Então perguntou aos oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere, da casa do seu senhor, lembra? Por que tendes hoje triste semblante? E eles responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José, Yosef, disse-lhes, né, a José. E disse então José a eles, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho. Aqui ele lembrou lá, né, da Torá, que tinham visões, no caso foi Nabucodonosor que teve sonhos, e Daniel
foi atrás, né, em oração de Deus, pela explicação dos sonhos, Deus deu e interpretou. Claro, foi Deus, né, que deu a interpretação. E veja, Yosef aqui aplicando algo que ele já sabia para cá também. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e Yosef. Ele disse: em meu sonho havia uma videira. Claro, né? Ele é copeiro. Perante mim. Tu vê, uma videira perante ele. Quem é a videira? Yeshua. E na videira, 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e o espremi no copo do Faraó. Eu o dei na própria mão de Faraó. Yeshua, Jesus, foi espremido por nós, né? E veja que aqui Faraó é o iníquo, né? Foi dado para Faraó, foi dado para o iníquo. Yeshua foi dado também para o iníquo, foi espremido por amor a nós. Morreu no nosso lugar, porém ressuscitou depois de 3 dias. Então lhe disse José a Yosef: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará. Reabilitação. Yeshua foi reabilitado depois de morto, ressuscitado. Aqui também está aludindo a Yeshua. Então, o copeiro seria reabilitado, como Yeshua foi ressuscitado. E te reintegrará ao teu cargo. Né? Yeshua ressuscitou, está à direita do Pai, reintegrado ao cargo dele inicial. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Ou seja, o Faraó vai te chamar, você vai voltar a servir Faraó. Você não vai ficar aqui dentro de 3 dias. Porém, lembra-te de mim, copeiro, quando tudo correr bem. E eu te peço que seja bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa. Veja, né? Como fala. Porque de fato fui roubado, foi sequestrado. Yeshua também foi sequestrado, foi roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz de errado, era inocente, como Yeshua também. Para que me pusessem nesta masmorra. Então, você vê também que nós temos que tirar Yeshua lá de Roma, né? Nos portões de Roma. Tá na hora de ele voltar para Israel, Jerusalém. Vamos trazer Jesus, Yeshua Jesus, para Israel. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa do copeiro, e disse então a José: então também sonhei. Ele acabou contando o sonho, porque, se para ele foi bom, para mim também, quem sabe, né? Vai ser bom também. E eis que o meu sonho eis que 3 cestos de pão alvo, veja, 3 cestos de pão branco, né? Limpo, puro, me estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José e Yosef: a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro. Yeshua foi pendurado no madeiro. E as aves comerão as suas carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete, e todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro, como José tinha falado, o copeiro-chefe, e condenou o padeiro-chefe. Então, ao copeiro-chefe reintegrou ao seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou, assim como Yosef e José havia interpretado. O copeiro-chefe toda a vida, infelizmente, não se lembrou de Yosef e José, porém dele se esqueceu. Nós vamos continuar também, fazer uma parte 10 aí para capítulo 41. Mas perceba que tudo alude a Yeshua. Vinho, o pão, 3 dias, reabilitado, ressuscitado, no madeiro foi pendurado, Yeshua também.